Olá a todos. Quero que me chamem de Mateus. Não vou revelar meu nome porque moro perto do local onde tudo aconteceu. Apesar de não ter visto tal fato, fiquei com medo depois de ouvir aquela história do meu amigo, pois estava junto com ele naquela noite, em que um lobisomem assombrou o TG. Eu nasci em Sobral, cidade que fica no Ceará, lugar onde resido atualmente. O caso que vou contar aconteceu em meados de 1993, em plena época de Quaresma. Não me recordo o dia e nem o mês, mas sei que era esse tempo, pois estava acontecendo as comemorações dessa época santa. Pois bem, esse relato terá duas partes, uma que vou narrar em primeira pessoa e a outra como se fosse o meu amigo, pois foi ele quem viu o lobisomem. Algo que eu já desconfiava que existia há tempos, porém se concretizou naquela noite macabra. Voltando a 1993, eu morava num bairro que fica no pé da serra, a poucos minutos da Serra da Meruoca. De lá para vir para o TG era muito longe, sem contar que nem eu e nem o meu pai tínhamos moto ou carro para se deslocar tantos quilômetros. Por isso sempre fui de bicicleta ao TG. Claro que não ia desprevenido. Sempre carregava comigo um velho canivete do meu pai, para defesa pessoal mesmo. E as primeiras semanas nessa minha nova labuta foram as mais assustadoras, pois como não conhecia ninguém e também não sabia direito o caminho mais curto para ir ao TG, acabava me perdendo algumas vezes e indo por lugares bem assustadores, ruas desertas e sem nenhum vivente. Porque, para quem não sabe, quem serve o TG vai bem cedo cumprir a rotina. No meu caso, sempre saía às 4 horas da manhã. Ainda é muito escuro, pois só vai amanhecer lá para as 5 ou 5:30 da manhã. Pois bem, nunca vi nada de estranho nessas primeiras semanas, e até estava acostumando com a nova rotina. Fui fazendo amigos e descobrindo onde eles moravam. Até que marcamos de nos encontrar no mercado de Sobral e de lá irmos até o TG. Nós íamos juntos e sempre bem rápido. Alguns levavam armas consigo, o que deixava a gente até um pouco mais calmo. Um desses amigos que fiz na trajetória foi o Gerson, que não é o seu nome real para proteger a sua imagem. O Gerson morava num bairro mais próximo do TG e era do mesmo pelotão que o meu. Ele era o tipo de pessoa que teve que amadurecer muito cedo. Naquela época, apesar da idade, ele tinha uma filha e já era casado. Trabalhava fazendo tijolos e também na construção civil. Hoje em dia nem sei por onde ele anda. E dentre nós o Gerson era o mais cabeça, o mais maduro para simplificar. Ele era bem sério e não costumava brincar, muito menos com coisas sobrenaturais, pois era o tipo de pessoa que só acreditava vendo, mesmo os outros dizendo que viam várias coisas lá pelo TG. Bom, no dia do ocorrido tinha chovido bastante. Estava com a neblina na cidade e iríamos ficar de guarda das 7 da noite até as 7 da manhã. Como a gente estava acostumado, seria mais uma noite. Ao final da tarde arrumei minha roupa, vesti a gandola, a calça e o coturno e então segui para o TG. Lá já se encontravam os outros que ficariam comigo de quarta, incluindo o Gerson, meu amigo. Ali bem cedo começamos uma resenha e ficamos conversando e bebendo um pouco. O Gerson, como disse, era muito cabeça e foi para Guarita logo cedo. Era assim umas 8 horas da noite quando ele foi para lá, mas só quando deu meia-noite que fui fazer companhia para ele. O Gerson estava estático e olhando para o cercado que tem logo atrás do TG. Ficamos ali conversando e notei que por nenhum momento ele tirou os olhos do cercado. Até brinquei perguntando se ele tinha visto uma assombração. E o Gerson riu, mas percebi o seu nervosismo. Ali ficamos até 00:30.
Eu sentado do lado de fora da guarita e ele de pé, olhando para o cercado. Logo depois fomos para a recepção do TG, que era onde a gente passava a noite, pois como já era tarde, não teria perigo de alguém aparecer, até porque naquele tempo não era como hoje, onde a violência está em todo lugar. A cidade era calma, às vezes a gente até dormia a noite inteira, mas naquela noite o Gerson decidiu ficar acordado e ficou sozinho na recepção, sentado e ainda olhando na direção do cercado. Dali eu não sei o que aconteceu, pois capotei na cama e dormi que nem uma pedra. Pela manhã já tinham passado a guarda. O Gerson, meu amigo, já tinha ido para sua casa. Fiquei pensativo pela noite anterior e tentando entender o porquê dele estar tão estranho. O Gerson era calado, mas naquela noite ele estava mais calado ainda e também com muito medo. Fiquei curioso com o caso do meu amigo. Eu até perguntava, mas nunca recebi uma resposta. Até que depois de meses, ele me revelou o que aconteceu naquela noite. Eu até preferia não ficar sabendo sobre isso, já que depois fiquei com medo de vir proteger. Bom, já estava no mês de agosto. Teve uma confraternização do Dia do Soldado. Futebol, bebida, o pessoal estava se divertindo no TG. E lá estava eu perguntando para o meu amigo sobre aquela noite, até que ele me contou sobre o caso. Tu acredita em lobisomem, Matheus? Disse o Gerson olhando bem sério para mim. Arregalei os olhos e disse que sim. E então ele continuou falando. Sabe naquela noite em que a gente estava de guarda? Pois é, eu vi um lobisomem naquela noite, bem ali atrás do cercado, e estava olhando para mim. Era cedo quando eu cheguei para ficar na guarda. Do trabalho eu vim logo para cá. Ainda era dia, quando vi um homem indo para dentro daquele mato. Ele passou por fora do TG e seguiu para aquela região de mata. Eu não estranhei porque o homem poderia ter ido caçar ou fazer alguma outra coisa por ali. Só que anoiteceu e ele não tinha voltado. Foi quando fui para a guarita que dá para ver melhor a região, mas nada daquele homem voltar. Quando foi assim por volta de umas 11 horas, percebi uma coisa se mexendo no mato. Mirei o olho naquilo para ver melhor, só que rapidamente sumiu para dentro da mata. Me arrepiei todo quando vi aquilo e comecei a ficar com medo, pois seja lá o que fosse, estava me observando. Sabe-se lá desde quando. Foi quando tu veio e ficamos conversando, e não vi mais aquela coisa. Quando entramos eu ainda fiquei acordado, só olhando ali para a direção do cercado. E quando foi assim por volta de 2 horas da manhã, o bicho novamente apareceu. Parecia um cachorro grande, Matheus, mas a cabeça lembrava de um bode. Boca larga, sabe? Seu tamanho não deu para ver, mas ele estava botando a cabeça na terceira fiada do arame da cerca. Ele era bem alto. Com certeza devia ter mais de 2 metros. O bicho entrou na mata e não saiu mais. Fiquei me tremendo que nem vara verde aqui sozinho, mesmo estando dentro da recepção. Se aquilo por acaso fosse nos atacar, com certeza esse portão não ia segurar. Fiquei a noite inteira olhando para o cercado, mas não vi mais nada, nem o homem que entrou para aquela mata. Só depois que vi me dar conta que estava em plena época de quaresma. A minha avó dizia que essa é uma época santa, mas muito estranha. Graças a Deus que nunca mais vi aquele bicho em minhas guardas, pois era uma coisa muito feia, Matheus. Tu ia ficar com medo. O Gerson me falou mais ou menos isso. Não gaguejou nem ficou olhando para o chão, pois aqui o pessoal tem a moda de fazer isso quando mente. Mas ele não. Nem ri, ele riu. Falou tudo com muita seriedade. E acreditei nas suas palavras. E o pior veio logo depois.
Toda vez que saía de casa, lembrava do que meu amigo tinha me falado. Até vulto eu via, mas era coisa da minha mente criada pelo medo. Porém, foi muito assustador sair de casa sozinho de madrugada, sabendo que um bicho desses anda por aí. Naquele tempo, aquela área do TG era isolada e com poucas casas. Hoje está urbanizado, com vários postes de luz, e creio que aquele bicho não apareça mais por lá. E nem quero que apareça, pois, como disse, moro perto do local onde tudo aconteceu. Boa noite. Boa noite, Sam. Primeiramente, gostaria que você não revelasse meu nome para o público e nem das pessoas que irei falar-se aqui, pois os casos que vou contar aconteceram nesse ano de 2023, mais precisamente na época de Quaresma, e que ainda hoje dizem que esse bicho está aparecendo aqui na minha cidade, Guaraciaba do Norte. Primeiro vou contar o meu relato, que aconteceu em março desse ano. Bom, ainda estava na primeira semana da Quaresma. Notei que o meu cachorro e os cachorros de vizinhos começaram a ficar alterados, depois de certa hora da noite, e não paravam até o amanhecer. Isso pode até parecer normal para algumas pessoas, mas aqui não, pois onde moro é interior. Tem apenas uma pequena vila de casas, e a cidade em si fica a uns 4 minutos de distância. Parece pouco, mas é bem isolado. Não tem movimento de nada, nem de gente, nem de carro ou de moto. Porém, aquela cachorrada ficava latindo e latindo. Ninguém sabia o que era. Até que eu e minha mãe ouvimos uma coisa assustadora em nossa rua, que tenho por mim que era o lobisomem. Era por volta de umas 11h30 da noite quando eu estava na sala de casa vendo vídeos na internet. A minha mãe estava deitada na rede assistindo, e eu deitado no sofá vendo vídeos. Foi quando minha mãe olhou para a janela de casa e logo depois olhou para mim. Nessa hora tirei meu fone de ouvido e escutei apenas o final daquele uivo que o bicho deu. Estava longe de casa, mas aquilo não era um cão. Poucos momentos depois ouvimos aquele mesmo uivo, só que mais perto e muito mais alto. Logo depois a cachorrada começou a latir, inclusive meu cachorro. Então depois, muito rápido, mas muito rápido mesmo, ouvimos alguma coisa passar correndo em frente da nossa casa e ir na direção de uma mata que tem aqui perto. Logo depois os cães correram atrás daquilo e seguiram no rumo da onde o bicho foi. Eu estava me tremendo todo e ainda sem acreditar no que tinha acontecido. A minha mãe ainda abriu a porta para ver se via o que era, mas foi muito rápido mesmo. Aquilo já devia estar bem distante. Nem os cães conseguiram alcançar aquilo para atacar. Tinha plena certeza que não era uma pessoa e nem um animal comum, o que se confirmou dias depois, já que um vizinho e meu primo também presenciaram o mesmo ser, sendo que meu primo e esse vizinho viram a criatura. O meu vizinho, que vou chamar aqui de Francisco, trabalha como entregador de lanches e volta para casa muito tarde. Ele e a sua esposa têm um filho pequeno e moram aqui já faz alguns meses. E foi assim o caso dele. Após eu falar que tinha escutado um uivo com a minha mãe, esse vizinho falou que escutou o mesmo uivo também, só que em outro dia, e até viu o bicho que estava uivando daquele jeito. Ele disse que tinha chegado em casa muito tarde, já passava da meia-noite. Ele colocou sua moto para dentro de casa e então já ia fechar o portão. Foi quando ele viu aquela coisa como um vulto
preto passando muito rápido na rua, indo na mesma direção em que escutamos dias antes. Meu vizinho disse que não deu para ver características do bicho, como cara, pernas ou como de fato era aquela coisa, pois o bicho corria tão rápido, mas tão rápido, que só dava para ver aquele vulto grande preto correndo, tanto que nem os cães conseguiram alcançá-lo. Logo depois, outros vizinhos e pessoas daqui da região começaram a ver o mesmo bicho e também a escutar o mesmo uivo. E o meu primo teve o desprazer de ver a mesma criatura, só que o caso dele foi ainda pior. Esse meu primo chamado Ricardo trabalha numa roça aqui perto. Normalmente ele dorme na sua casa, que fica perto de lá. Mas como teve o aniversário da sua mãe, esse meu primo veio para cá. O esperado seria ele dormir aqui, mas como ainda era cedo, assim por volta de umas 10 horas da noite, ele preferiu ir para casa mesmo. E assim o meu primo foi. Mas no meio do caminho ele voltou muito rápido e atordoado. Ele disse que estava indo de moto para o sítio, quando sentiu só aquele vento passar do seu lado. E logo o farol da moto focou num bicho preto que passou correndo do seu lado e já estava indo na sua frente. Na mesma hora ele parou e ficou olhando aquela coisa, que foi seguindo o caminho, indo na mesma direção da sua casa. Ele com medo deu meia volta, pois poderia ser que aquele bicho estivesse no caminho o esperando para poder atacar. Meu primo se tremia todo essa noite e estava com os olhos fundos, muito assustado mesmo. Nem dormir direito ele dormiu, pois o susto foi muito grande. Isso que aconteceu com meu primo e com meu vizinho, só os conhecidos que sabem, pois evitamos falar ao máximo para as pessoas, para não virarmos motivo de chacota e ser tirados como loucos, pois muita gente não acredita em lobisomem, mas eu acredito, e esse bicho tá andando por aqui, em Guaraciaba do Norte. Boa noite. Boa noite, Sam. Eu me chamo Martônio. Moro em São Paulo, capital. Faz mais de 20 anos que trabalho como porteiro de um condomínio daqui. Já presenciei muita coisa sinistra no meu local de trabalho, mas o relato que contarei foi o mais sinistro de todos, pois o ser que eu vi era um lobisomem, apesar dele ser um pouco diferente do que a maioria das pessoas descrevem, pois ele parecia com um homem, só que tinha um corpo coberto de pelos, igual de um animal. Tudo aconteceu no ano de 2010. Na época eu já trabalhava no período noturno, que ia das 6 da tarde até as 6 da manhã. E por aqui é muito tranquilo, apesar do condomínio ser afastado da cidade e não ter quase nada por perto, tendo somente uma estrada que liga a BR até o lugar onde trabalho. Pois bem, nesse condomínio tem 6 seguranças, sendo que 3 deles trabalham no período noturno e os outros no período diurno. A gente está sempre conversando e trocando informações, pois eles sempre revezam nas guardas, já que aqui no portão sempre fica um, e logo depois vem outro. E foram eles que me contaram sobre aquele bicho. Lembro que era uma noite chuvosa, quando o Carlos, um dos seguranças, me chamou para a gente conversar. E ali ficamos proseando um pouco. A gente ficou falando de coisas aleatórias, até ele tocar no assunto do bicho. Ele me disse: Martônio, tu tá sabendo do lobisomem que anda aparecendo na estrada do condomínio?
Como sou natural do Ceará e sempre escutei essas histórias por lá, acreditei na hora em que ele me falou aquilo. Então respondi: não tô sabendo não. Ele então continuou falando: pois é, uns 3 moradores falaram de um cachorro grande que viram na beira da estrada. Ainda bem que o muro daqui é alto e tem a cerca elétrica, senão aquilo podia invadir. Eu ri e continuei conversando com o Carlos, mas com um pouco de medo, pois se aquilo fosse mesmo um lobisomem, com certeza pularia aquele muro com muita facilidade. E eu achava que não queria ver aquele bicho, mas para minha infelicidade, eu estava prestes a ver aquela criatura. Era por volta da meia-noite, quando um morador chegou no portão em desespero pedindo para entrar. Na mesma hora abri o portão e vi que era um senhor de idade. Ele estava branco de medo e falando coisas desconexas. Ele disse que tinha um bicho de pé naquela estrada do condomínio e que ele era todo preto. Quando o bicho viu o carro do senhor, começou a correr atrás dele. Eu e o segurança ouvimos ele falando tudo aquilo. Era a mesma descrição da criatura que os outros moradores tinham visto. E aquele bicho que não atacava ninguém, agora estava correndo atrás dos carros. E foi depois desse encontro do senhor com o lobisomem que foram surgindo vários outros da tal fera. Mas nós que trabalhávamos lá, nunca vimos tal criatura. Até a noite em que tive que sair no meu carro para uma emergência. Era uma noite de quarta-feira para quinta, quando tudo aquilo ocorreu. Eu estava em meu posto de trabalho como sempre. Já batia as 1 da madrugada, quando um morador chegou na guarita e me pediu um favor. Era para que eu fosse no centro com ele, pois o mesmo tinha esquecido seu carro no estacionamento do trabalho e queria pegar o seu carro, já que ele estava temendo que alguém o roubasse. Então deixei a portaria com o segurança e fui fazer esse favor para o morador. Na ida não notei nada de estranho na estrada do condomínio, mas foi na volta que vi aquele bicho. Eu levei o morador até o centro e ele encontrou seu carro. Então fui na frente para poder voltar ao meu posto de trabalho, porque senão alguém poderia notar a minha ausência. Deixei ele lá e segui para o condomínio sozinho. Fui despreocupado e nem pensava em nada sobrenatural. Foi quando eu já ia chegando que vi algo de cócoras e de costas bem na beira da estrada. Reduzi a velocidade do carro e fui indo lentamente. Aquela coisa era do tamanho de um homem alto. Parecia ter 2 metros. Tinha um corpo repleto de pelos. E o tempo todo ele ficava de cócoras e não olhava para mim. Fui seguindo com o carro bem lento. E foi quando passei do lado daquilo que eu percebi. Aquele era o lobisomem que todas as pessoas estavam vendo. Passei lentamente e olhei para a cara daquela criatura. A sua cabeça era grande, mas no formato da cabeça de gente, e não de lobo como dizem. Parecia que ele estava comendo algo, que não vi bem o que era, mas parecia ser um cachorro ou algum animal pequeno. Foi quando de repente aquele bicho olhou diretamente para mim. Assim que ele me viu, se levantou de uma vez e ficou de pé como uma pessoa. As suas pernas eram tortas em formato de S e muito grandes também, mas o seu rosto era como de gente, só que cheio de pelos. Ele tinha uma boca repleta de dentes afiados. Foi quando de uma vez o bicho se jogou no meu carro. A batida foi tão forte que balançou tudo, o que fez um grande amasso na lateral do meu carro. Então, para evitar o pior, acelerei e saí dali bem rápido. E ainda o vi correndo atrás de mim, mas talvez pelas luzes do condomínio, fez com que aquela coisa desistisse de me atacar. Assim que cheguei na portaria, contei do ocorrido para o segurança, e ficamos ali só esperando o morador chegar.
para ver se ele iria ver o bicho também. Mas o lobisomem era muito inteligente e se escondeu, pois o morador falou que não viu nada. Eu e o segurança ficamos ali em alerta, mas aquele bicho nunca mais apareceu. E se aparecia era somente de relance, para alguns poucos moradores. Tempos depois instalaram luzes na estrada que liga ao condomínio e fizeram algumas outras construções perto daqui. E só depois disso que as aparições cessaram de vez e ninguém nunca mais viu o lobisomem. Hoje sempre brincamos com as histórias da época, mas no dia do ocorrido eu fiquei com muito medo, ao ponto de quase não querer ficar sozinho na guarita. Muitos duvidaram da minha história, mas eu sei o que vi naquela noite. E aquilo não era gente. Boa noite. Olá, Sam. Conheci o seu canal recentemente e sempre quis enviar o meu relato, e já deixando bem claro que não tenho como provar de fato essa história, pois quem me contou foi a minha mãe, que já escutou do meu pai. Sendo assim, vou contar o que ela me contou. Eu sou do Rio Grande do Norte. Não vou dizer a cidade onde moro por motivos de privacidade. O meu avô era um homem muito rico aqui da região. Ele era um dos mais ricos daqui. Eu não tenho muitas informações sobre ele, pois quando nasci, ele já havia falecido. Não cheguei a conhecê-lo. Só o vejo por fotos antigas que meu pai guardou dele. Na época, em 1989, o meu pai tinha cerca de 17 anos de idade. E conta minha mãe que nessa época, os dois já namoravam. A minha avó era separada do meu avô. Ela trabalhava rezando nas pessoas e também fazia trabalhos de magia. Minha mãe conta que um certo dia, a minha avó foi até a casa do meu avô para resolver uns assuntos inacabados do casamento deles. Mas quando ela chegou no quarto do meu avô, ele estava nu e se vestindo, como se tivesse feito algo. A minha avó achou aquilo muito estranho, mas não perguntou nada sobre. Minha mãe era muito próxima da minha avó paterna, e ela diz que minha avó sempre contava as coisas para ela, e que um dia, quando chegou na casa do meu avô, viu ele ao lado da cama de 4, e de acordo com ela, ele estava coberto de uma pelagem branca, orelhas grandes e pontudas para cima, como de um cachorro pitbull. Ele exalava um forte odor podre, que apodrecia toda a casa, e sua cabeça era como um lobo cinzento com feições humanas, e com olhos amarelos que brilhavam no canto escuro da cama. A minha mãe diz que minha avó contou que nessa hora ficou com tanto medo que não conseguia sentir suas pernas, e que ficou ali observando aquele ser, olhando para ela, mas que não a atacou, nem fez movimentos de ataques, apenas ficou olhando para ela. Quando ela se deu conta, criou coragem e saiu dali o mais rápido possível. Minha mãe, ouvindo isso da minha avó, não acreditou, mas também não duvidou. Depois disso, a minha mãe falou que minha avó não falou mais nada sobre esse assunto. E meses depois, quem falou foi o meu pai. Como eles eram namorados na época, o meu pai contava tudo para ela. A minha mãe disse que o meu pai contou que não era a primeira vez que presenciava o meu avô se transformando em um grande bicho branco. Ele contou que um certo dia, ele estava deitado na rede em seu quarto, que era bem ao lado do quarto do meu avô, e que nesse dia começou a ouvir choros e um ranger de dentes, como se alguém tivesse sentindo muita dor. O meu pai foi até o quarto do meu avô para verificar o que era, e chegando lá,
ele viu a mesma criatura que minha avó havia descrevido. Só que dessa vez, o bicho estava em pé, como gente. De acordo com a minha mãe, meu pai falou que era meu avô e que ele se transformava em um bicho muito feio e assustador. Tinha cerca de 2 metros de altura, tinha orelhas grandes e pontudas para cima, cabeça de lobo com feições humanas e olhos grandes amarelados, braços esguios e fortes, e o corpo era todo peludo, mas de uma pelagem branca puxando para o cinza. O meu pai contou para ela que nessa hora ele não teve muito medo, pois sabia que aquela criatura era seu pai. E naquele momento, ele disse que apenas pegou o facão e voltou para o seu quarto, e ali ficou sem conseguir dormir até o amanhecer. Meu pai contou que o bicho era horrível e fedia muito, mas que parecia que tinha consciência, pois não atacava e não fazia nada com ele. Minha mãe disse que perguntou ao meu pai se aquele bicho era o meu avô. Meu pai respondeu que sim, mas que não sabia como ou o que o meu avô fazia ou fez para se transformar naquilo. Se essas histórias são verdades ou não, eu não sei, mas acho que a minha mãe não iria mentir ou inventar uma história dessa sem motivo. O meu pai nunca contou nada sobre isso para mim. Minha mãe fala que ele não gosta de falar disso e até tenta mudar de assunto. Acredito que, como meu avô era muito rico, minha avó, uma suposta bruxa, possa ser que ela tenha feito um pacto ou algo assim em troca de riquezas, e como consequência, ele deve ter sido amaldiçoado por isso. Bom, eu não sei, só tenho algumas teorias em mente, já que nem eu, nem meu pai e nem o meu irmão somos lobisomens. Hoje, moro na mesma casa que meu avô deixou de herança para o meu pai, e o meu quarto onde durmo é o mesmo quarto que meu avô dormia, e consequentemente se transformava em lobisomem. Às vezes, quando deito para dormir, fico imaginando as cenas daquilo que nunca presenciei. Obrigado por contar meu relato, Sam. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite, Sam. Eu me chamo Wesley. Moro em Fortaleza, que fica no Ceará. Trabalho como segurança há bastante tempo. E sempre que surge uma vaga na minha área, eu vou fazer um bico, seja em construções ou em festas. E em meio a tantos bicos que já fiz, em 2013 me ofereceram em uma construção de um condomínio perto de Fortaleza. Era muito bom, pois eu entrava às 10 horas da noite e ia até às 6 da manhã, e ficava com um dia totalmente livre. Esse condomínio era daqueles que o governo dava para as pessoas, onde todas as casas são iguais, e já estavam perto de terminar. Só faltava rebocar e colocar algumas janelas. Porém, apesar dos pesares, por algum motivo ninguém queria aquele emprego de vigia. E só depois que entrei no serviço, que descobri o porquê que ninguém queria estar ali. Como eu estava sozinho, resolvi chamar um amigo para trabalhar junto comigo, já que a vaga era para 2 pessoas. Ele, que também é segurança, aceitou na mesma hora. Logo na primeira noite vimos algo bem macabro. Era por volta da meia-noite, quando a gente estava em uma guarita improvisada pelos trabalhadores. Foi quando nós vimos um homem ao longe, nos observando no meio de um matagal, pois ao redor era tudo mato. Esse homem estava somente de short, e não deu para ver a sua cara direito, pois parecia que ele estava coberto de pelos, já que não deu para ver direito o seu corpo inteiro. Nós descemos para ir de encontro desse sujeito.
Mas quando fomos chegando perto, aquele homem correu. Nós já ficamos cabreiros com isso, mas decidimos relevar, pois nós dois estávamos armados e pensamos que não teria perigo. Mas toda noite eu e meu parceiro víamos aquele homem no meio do mato, e por aqui ser muito perigoso, nós decidimos bolar um plano para ver o que aquele homem ia fazer. Um certo dia, eu e meu amigo resolvemos subir no teto do terceiro andar de um dos prédios residenciais para ver o que aquele sujeito estava tramando fazer. E no início nós achávamos que ele era um ladrão qualquer, já que fomos contratados por conta de roubos que tinham naquela região. Até ali as pessoas estavam roubando, mas não tinha um vivente por ali durante a noite. Mas novamente aquele estranho homem ficava ali, nos observando de longe no meio do mato. E quando a gente ia chegar perto, ele saía correndo bem rápido, e novamente o perdíamos de vista. A gente ainda não sabia, mas aquele homem estava se preparando para nos atacar, quando a nossa guarda estivesse baixa. Até que chegou uma noite que aquele homem não correu da gente, nós que corremos dele. Em uma noite estava caindo uma garoa, e não tinha lua no céu. E naquele dia novamente o estranho homem ficou nos observando. Então fomos indo no rumo daquele sujeito, que ficava andando de um lado para o outro. E diferente dos outros dias, ele não correu. Estava em uma clareira na mata onde os cavalos se espojavam. Até que do nada, o infeliz começou a tirar a roupa. Eu e meu amigo achávamos que ele estava ficando louco. Só que ele já estava virando aquele estranho ser, que até hoje nunca esqueci da sua cara. Quando eu e meu amigo jogamos a luz da lanterna na cara dele, deu para ver que aquilo não era mais um homem, mas sim um bicho que não tinha explicação. O queixo era muito grande, os braços com poucos pelos, mas as pernas estavam cobertas com uma pelagem escura, e elas pareciam estar quebradas. Aquele ser, quando nos viu, saiu cambaleando para dentro da mata. Eu e meu amigo corremos para dentro do condomínio e subimos em um dos prédios, diferente daquele que estávamos acostumados a ficar. E lá de cima ficamos observando. Foi quando de repente, lá de dentro da mata, saiu um bicho que parecia com um cachorro bem grande e ao mesmo tempo com um porco também, pois tinha orelhas grandes e algo que parecia ser um focinho de cão. Aquela coisa pulou o muro do condomínio e foi diretamente no prédio onde ele nos viu noites atrás. E como não sabia onde a gente estava, ele começou a correr em disparada por dentro de lá. Eu e o meu amigo ficamos escondidos no teto, torcendo para ele não nos encontrar. E como estávamos refém daquela besta, nós só poderíamos ficar ali calados. Meu parceiro, ainda sem acreditar, me perguntava direto: "O que é aquilo, Wesley? Aquele bicho vai nos matar, cara." Eu, com medo, só pedia calma, e ficamos ali por cerca de uns 20 minutos, escondidos só ouvindo aquele bicho correndo lá fora. Depois de um tempo, tudo ficou em silêncio, e decidi olhar para ver se ele ainda estava por lá. E o bicho estava perto do meu carro, olhando para a entrada do condomínio. Parecia estar escondido esperando a gente aparecer, e ficou ali por bastante tempo, até que novamente pulou o muro e correu para aquela região de mata. Meu amigo e eu ficamos lá em cima mesmo, embora tivéssemos que fazer rondas pelo condomínio, pois nem eu e nem ele tivemos coragem para descer, com medo daquela coisa aparecer para nos atacar. Nós só descemos quando já era de manhã, hora em que os pedreiros já estavam vindo trabalhar, e um deles chamou bastante a minha atenção. Ele estava com a cara de desconfiado e de boné com a cabeça abaixada. Era um homem magro, mas não foi só isso que me deixou cabreiro, pois aquele homem falou uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Ele me disse: "Cuidado, segurança, o lobisomem pode pegar vocês."
e saiu de cabeça baixa rindo sozinho. A minha vontade foi de dar um tiro nele naquela mesma hora, mas isso só ia complicar a minha vida, e decidi deixar pra lá. O meu amigo, que também escutou aquilo, me disse assim: esse emprego eu não quero mais. Aquele bicho era o diabo, Wesley. Ele tinha as orelhas grandes e a boca parecia que estava rasgada. De noite eu não volto. E se eu fosse tu, fazia o mesmo, pois já trabalhamos 15 dias. Dá para tirar metade do salário. Eu só concordei com a cabeça e fomos para casa. Na noite seguinte a gente não foi, pois não íamos esperar tempo ruim. Tempos depois, os moradores daquele condomínio acharam um corpo próximo daquela mesma mata e que estava esquartejado. Falaram que foram os bandidos daquela região, mas eu ainda tenho minhas dúvidas, pois se aquele bicho pegasse um homem, não ia sobrar muito para contar a história. Boa noite. Olá, Sam. O relato que trouxe hoje foi contado pelo meu tio, que afirma ter visto um lobisomem. O meu tio é aposentado da polícia militar. Por esses motivos não posso falar o seu nome, mas vamos chamá-lo pelo nome fictício de Lima. Tio Lima conta que quando estava perto de se aposentar, pensava em comprar um terreno para ir lá em épocas de feriados e datas comemorativas, como é de costume de muita gente viajar nessas datas. Bom, quando se aposentou em 2018, juntou um bom dinheiro e conseguiu comprar um terreno em Lagoa Nova, um município aqui do Rio Grande do Norte. Para ser mais exato, um pequeno sítio que fica a cerca de 9 quilômetros da cidade de Lagoa Nova. Pois bem, na quaresma de 2020, meu tio resolveu ir para seu sítio como sempre planejou, passar um feriadão longe da vida urbana e na natureza. Meu tio sempre gostou de criar animais, cachorros, pássaros e enfim, ele tem um perfil de homem rural. Ele disse que na casa dele não cabia mais tantos pássaros e galinhas. Por isso, resolveu levar tudo para o sítio e deixar por lá. Contratou uma pessoa de confiança para cuidar dos bichos e os mudou para lá. Quando era feriado e ele ia para o sítio, meu tio dispensava a pessoa que cuidava dos bichos e preferia ele mesmo cuidar, pois gosta de fazer isso. O pai do meu tio ensinou essas coisas do sítio para ele desde muito novo. E o detalhe importante é que o meu tio contou que sempre ia sozinho para o sítio, pois sua esposa e filhos não gostam dessa vida no campo, e por isso eles preferem ficar na cidade. Sendo assim, o meu tio disse que não iria insistir, e por isso ia sozinho para lá. Ele disse que passava o dia inteiro cuidando dos animais e limpando o galinheiro das galinhas, pois como eram dezenas delas, elas sujavam muito e davam muito trabalho. Nisso, o tempo passava muito rápido e meu tio, cansado de trabalhar o dia inteiro, entrava para casa, comia e ficava assistindo televisão ou mexendo no seu celular. O meu tio conta que nunca foi de dormir cedo e por isso sempre buscava alguma coisa para fazer, mesmo quando era de noite. E nessa noite de quaresma não foi diferente. Ele disse que ficou a noite inteira mexendo no celular e também assistindo televisão. Quando deu por volta de meia-noite e 1 hora da manhã, foi que o sono bateu e enfim ele resolveu se deitar para dormir. Ele conta que alguns minutos depois acordou com um grande alvoroço e barulho vindo de fora da casa. Como só tinha ele ali, achou que fosse algum bicho atacando as galinhas. E meu tio estava certo.
Era de fato um bicho, mas não um bicho qualquer. Meu tio conta que nessa hora os pássaros começaram a fazer muito barulho também. Estavam todos assustados. Ele pegou sua arma e saiu para fora para ver se via algo, mas não viu nada. Foi quando ele percebeu que todo o barulho estava vindo do galinheiro. Meu tio conta que desceu até lá, com a arma em punho e com uma lanterna também. Só um pequeno detalhe: em Lagoa Nova é muito frio, principalmente de madrugada. Tão frio que aparece até uma neblina, embora seja fraca. Pois bem, quando meu tio chegou no galinheiro, deu de cara com um enorme bicho quadrúpede que estava comendo as fezes das galinhas. O bicho estava de costas, mas assim que meu tio apontou a luz da lanterna naquilo, o bicho se virou para ele, mas ele virou de uma maneira muito estranha. O bicho olhou para ele como se fosse gente, e meu tio conta que sua cara era como de um cachorro, aqueles cachorros da raça Doberman. A cabeça era igual, só que muito grande e toda amassada. Era coberto de grandes pelos negros nas costas, mas era uma pelagem falha, e que em alguns lugares do corpo não tinha pelos, e lembrava muito o animal com doença de pele. Seus olhos eram vermelhos, e tinha dentes para fora da boca. Era um bicho muito feio. Nesse momento, meu tio com muito medo não conseguiu atirar no bicho, que na mesma hora pulou para fora do galinheiro e saiu mata dentro, sumindo na escuridão da noite fria. Ele disse que nesse dia não acreditou no que tinha acabado de ver, pois não acreditava nessas coisas, pois nunca tinha visto nada do tipo. Bom, a cerca de 2 quilômetros do sítio do meu tio, tem uma pequena casinha de madeira no meio da estrada, que não tem ligação com o sítio do meu tio, mas que fica bem próximo. Nesse dia, meu tio resolveu ir à cidade para comprar algumas tábuas e outras coisas para fortificar o galinheiro e ter mais segurança para as aves. Foi quando passou por uma casinha que ele viu um homem sentado lá, com as roupas rasgadas e que parecia com um andarilho de estrada. Meu tio disse que nunca mais viu esse homem e que suspeitou na mesma hora de que ele era o suposto lobisomem que havia atacado seu galinheiro. Hoje em dia, meu tio não tem mais esse sítio. Ele vendeu por medo daquela criatura. Ele disse que nunca viu coisa mais feia no mundo e que é algo que a ciência não consegue explicar. Ele disse também que não sabe como que um ser humano pode virar um bicho desses. E pelo que ele viu, não deve ser uma coisa boa. Ainda bem que nunca resolvi ir para esse sítio com meu tio, até porque ele nunca chamou ninguém, só a família dele. Mas também nunca tive interesse para ir. Esse foi o relato dele. Abraço, Sam. Até o próximo relato. Olá, me chamo Francisco. Tenho 47 anos e quero compartilhar um ocorrido de muitos anos atrás, quando eu tinha apenas 15 anos. Algo que não tenho certeza se era um lobisomem ou apenas um cachorro muito estranho, mas tenho por mim que aquilo só podia ser um lobisomem. Eu moro em Sobral, que fica no Ceará, mas na época do ocorrido eu morava em outro bairro diferente do que moro atualmente, a Várzea Grande. Esse era o nome do meu bairro. Inclusive minha casa ficava próxima ao rio Oiticica. Lá vivíamos em 7 pessoas, meus pais e os meus irmãos, que eram 4. Na época trabalhava na roça com meu pai, junto do meu irmão mais velho, pois eu tinha 15 e ele 17, os mais velhos dentre os 5. Bom, a nossa infância foi muito humilde, mas tínhamos o que comer e vestir, e nunca nos faltou nada.
Sempre ia com meus irmãos para a missa e também para as praças da cidade, já que naquele tempo não tinha diversão melhor que isso. Cidade pequena, pouco movimento, quem é do interior vai entender. Mas isso mudou quando meu irmão passou a gostar de umas biritas. Ele sempre ia numa seresta que tinha na beira da avenida. Era muito longe de casa, mas como tinha a iluminação dos postes e não tinha tanta violência, como casos de roubos e homicídios, coisa que tem muito por aqui, o meu irmão confiava. E ainda lembro que por muitas vezes a minha mãe me chamava para ir pegar meu irmão junto com ela, pois se não fôssemos pegá-lo na seresta, ele passava a noite inteira por lá. Bem, o caminho que a gente sempre pegava para ir nessa seresta passava por cima da ponte e ia pela avenida que dava certinho na seresta, mas tínhamos como opção ir por debaixo da ponte, onde passava o rio Oiticica, que por alguns períodos do ano ficava raso, tanto que dava para atravessá-lo a pé. Pois bem, era tempo de quaresma, no ano de 1991. Se não me engano, era uma sexta-feira. Lembro que nesse dia, todos nos aprontamos para ir na igreja da Sé. Íamos a pé mesmo, pois não era tão longe. Chegando lá, assistimos à missa e logo depois ficamos num parque que tinha na praça da igreja. Dali o meu irmão começou a conversar com os conhecidos e sumiu sem que ninguém o visse. Quando procuramos por ele, não o encontramos. Meu irmão já estava bem longe dali. Porém, ali ficamos por algum tempo e depois fomos para casa. Era-se umas 8 para 9 da noite. Nós jantamos e depois fomos para a calçada conversar. E detalhe, naquele tempo já existiam rumores de um lobisomem que estaria rondando pelo bairro. Inclusive até descobriram quem era o bicho, mas isso fica para um outro relato. Bem, ficamos conversando com os vizinhos e esperando meu irmão voltar, até que um a um os vizinhos foram indo para suas casas, e não restando opções, e nem querendo pegar a frieza da noite, nós entramos também. A minha mãe ficou daquele jeito, muito preocupada e com medo do que aconteceria com meu irmão, pois ele era esquentado e muito valente também. Se metia fácil em brigas, mas graças a Deus nunca ninguém lhe fez mal. E andando de um lado para o outro, a minha mãe ficou sentindo as coisas e murmurando sozinha, até que ela decidiu ir comigo na seresta, para ver se meu irmão estaria por lá. Ela então pegou um lençol e eu vesti uma blusa, e saímos para ir à procura do meu irmão. Naquele dia não conseguimos subir o barranco e ir por cima da avenida, pois mamãe tinha umas dores nas pernas, que a deixavam muito fraca, e subir aquele morro seria uma tarefa impossível para ela. Por isso fomos por debaixo da ponte mesmo, para não forçar suas pernas. Na ida foi tudo tranquilo, assustador, mas muito tranquilo. Passamos pela ponte e logo estávamos na avenida. Dali seguimos até a seresta que estava muito animada. E ao chegar lá vimos de cara o meu irmão, sentado numa mesa e morto de bêbado. Minha mãe chegou perto dele e deu um sermão daqueles, falando que ele devia mudar de vida e parar com aquela bebedeira, e que mais cedo mesmo tinha ido para a missa, mas já estava ali, em meio ao seu vício no álcool. Então peguei meu irmão pelo ombro e fomos seguindo novamente para casa. E outra vez passamos por debaixo da ponte, mas aconteceu algo bem intrigante. Antes de chegar no rio, ouvi uns passos, e pela claridade do poste da avenida, deu para ver uma pessoa, que assim que nos viu parou por um momento, mas depois continuou andando. Talvez tenha tomado um susto pela nossa presença, porém ficou mais estranho quando chegamos perto da dita pessoa. Era uma senhora que morava perto de nós. Inclusive fora ela que disseram que virava lobisomem. Nunca mais tinha lhe visto, desde a vez em que os rapazes riscaram seu braço e descobriram que ela era um lobisomem.
A mulher estava toda de preto e não deu uma única palavra, mesmo a minha mãe e eu dando boa noite. Ela apenas seguiu o caminho, mas curiosos para saber onde a dita mulher iria, ficamos parados na estrada observando. E ela não foi para o caminho que dava acesso à avenida. A mulher seguiu para o matagal e sumiu em meio à escuridão. Minha mãe, assustada, ainda me disse: "Que marmota feia, Francisco. Coisa boa essa mulher não vai fazer." Apenas confirmei com a cabeça e continuamos a seguir para casa. Entramos e coloquei meu irmão na rede. Porém, antes de pegar no sono, fiquei escutando meu pai dando sermão no meu irmão, que naquelas alturas já estava dormindo de tão bêbado. Então, depois de tudo, fomos dormir. Porém, no meio da noite acordei com chutes do meu irmão mais novo, que dormia na sala comigo. Assim que acordei, logo ouvi um arranhar na porta da minha casa, bem ao lado da onde eu dormia. Além do arranhado, comecei a ouvir um gemido, misturado com um grunhido. Parecia com um cão, mas ao mesmo tempo com um porco. Tinha um momento que aquilo estava na porta e logo depois ia para a janela, saía dali e ia para algum lugar, mas que logo depois retornava. Assustados, apenas ficamos parados na rede, escutando aquela coisa lá fora, que eu não sabia se era gente, cachorro ou um lobisomem. Pouco tempo depois começou a amanhecer, e só então que o bicho, ou seja lá que fosse aquilo, foi embora de vez. Pela manhã demorei para sair de casa, pois ainda temia que aquilo estivesse lá fora. Mas na porta e na janela de casa estava apenas os arranhões que aquela criatura deixou. Arranhões esses que não eram tão grandes, mas tinha bastante, ao ponto de fazer um pequeno buraco na porta. Bom, falei para o meu pai sobre aquilo que eu vi, e ele me confirmou que era um lobisomem, mesmo não tendo visto a criatura, já que um cachorro não teria astúcia de fazer tal coisa, e pensando bem, não faria mesmo. Houve outros casos além do meu, inclusive o caso dos homens que arranharam o braço da senhora, a qual descobrimos seu lobisomem. Mas isso fica para um outro relato. Muito obrigado por essa oportunidade de estar compartilhando o meu relato com todos. Boa noite. Boa noite, Sam. Me chamo Josué Martins. Moro em Canindé, que fica no estado do Ceará. Tenho 68 anos e contarei uma história que me aconteceu há quase 42 anos. Essa história é de quando vi um lobisomem junto com meu pai. Naquele tempo era até comum ver coisas feias pelo mundo. Na data desse ocorrido, eu trabalhava fora como ajudante de pedreiro, junto com meu pai. Passávamos de 5 dias a uma semana em outra cidade, mas às vezes voltávamos para casa no final de semana. E em nossa casa ficava minha mãe, minha avó e meus 3 irmãos pequenos. E era assim que levávamos a vida. Nós dois sustentávamos toda a nossa família. A minha mãe, quando não estávamos em casa, sempre deixava tudo trancado. Deixava apenas uma janela com grade aberta. E nem era sempre, pois ela tinha medo de ladrão, ou que alguém fosse querer fazer o mal, pois onde eu morava era tudo mato, e era uma casa aqui e outra bem longe. Tudo era distante. A minha mãe só saía de casa para ir até a venda, e meus irmãos ficavam com minha avó, mas logo ela retornava. Até que num certo sábado, quando chegamos em casa, encontramos a minha mãe desesperada. Ela estava muito nervosa.
Eu logo perguntei o que tinha acontecido e onde que estavam meus irmãos. E a minha avó e eles estavam na cozinha, chorando muito. Foi então que minha mãe começou a falar. Ontem eu estava na cozinha fazendo o almoço, mas Dona Luciene, quando escutei o choro de um dos meninos. E quando fui até a sala, vi um homem olhando da janela, que na ocasião estava aberta. Ele olhava para um dos meninos. Eu me assustei e gritei. Foi aí que o estranho homem sorriu e falou para mim: Minha senhora, estou com muita fome. Me dê um prato de comida. Eu não quero fazer o mal. Eu só estou com muita fome. Eu então falei que não daria comida para ele e nem nada que ele pedisse. E enquanto olhava para o homem, sentia arrepios com a presença dele e mandei que ele fosse embora, pois meu marido e meu filho logo chegariam. Nessa hora, a dona Luciene veio até onde eu estava e também viu aquele estranho homem. E foi depois que eu falei que não daria comida que ele começou a rir e disse o seguinte: Todos vocês vão se arrepender de ter me negado comida, pois vocês não sabem com quem estão falando. Depois disso, ele saiu e foi pela estrada rindo. Quando perdi de vista, mandei a dona Luciene pegar nossos filhos e fomos para casa da minha tia passar a noite por lá, pois estávamos com medo dele voltar. E quando chegamos hoje pela manhã, a porta do quintal estava no chão. Meu pai, ouvindo toda aquela história, ficou como um louco e falou assim para minha mãe: Pegue minha mãe e vá com nossos filhos para casa da sua tia, que eu e o Josué ficaremos aqui esperando esse sujeito. Quando elas se foram, fomos ajeitar a porta. Depois meu pai pegou um velho 38 que ele tinha e me deu uma espingarda calibre 12. Quando terminamos tudo, já era 2h40 da tarde. O dia até que passou bem rápido, e quando demos conta já estava de noite. E ficamos ali esperando o estranho homem aparecer. Ficamos aquela noite acordados, mas não vimos nada. E na noite seguinte também não vimos nada. E o mesmo aconteceu na noite do domingo para a segunda, que no caso já teríamos que pegar o ônibus para voltar ao nosso serviço. Então falei assim para o meu pai: Pai, eu acho que esse homem não volta mais. E meu pai logo me respondeu: Meu filho, esse homem tentou contra a vida da nossa família. E mesmo que a gente perca o emprego, enquanto não dermos cabo desse homem, eu não saio daqui. E não fomos trabalhar. Quando chegou a noite da segunda, estava bem quente. A lua iluminava bem a região. E eu e meu pai estávamos conversando na varanda de casa. Foi quando escutamos pisadas fortes quebrando os galhos secos. E era algo bem grande. E que quando se aproximou da gente, se escondeu atrás das árvores. Eu então já fui caminhando na direção daquilo e gritando assim: É você, maldito! Foi aí que meu pai logo gritou: Josué, volte para cá. Então voltei para onde meu pai estava. Foi aí que vimos aquela coisa saindo de trás de uma árvore. E eu não tenho palavras para descrever o que era, pois aquilo era uma mistura de homem com cachorro e porco. Aquele bicho estava com roupas rasgadas. Foi quando aquela besta começou a andar em nossa direção. Meu pai disse para entrarmos. Então entramos e trancamos tudo. E deixamos aberta apenas a janela que tinha grade. E ficamos em posição para atacar, caso aquela coisa tentasse entrar. E era ele ou nós. E foi quando aquele bicho chegou na frente da casa que vimos ele nos encarando pela janela. Eu já ia atirar naquilo. Foi quando meu pai falou: Josué, só atire se ele tentar entrar. Não gaste balas atirando à toa. E ficamos ali olhando para o bicho. Aquela coisa ficou uns 5 minutos nos encarando pela janela. Eu já estava morrendo de medo e já tremia igual vara verde.
Foi quando aquele monstro deu a volta por trás de nossa casa e foi até a porta do quintal. Nós fomos para lá também e ficamos em posição de atirar. Mas parece que aquele demônio sabia que a gente estava ali e não atacou. Foi então que aquele ser vindo do inferno começou a correr ao redor da casa e a fazer barulhos estranhos. Depois de um tempo ele parecia ter ido embora, mas nem eu e nem meu pai ousamos sair de casa para ver se ele tinha ido embora. E ficamos dentro de casa. Naquela noite ele não retornou. Ficamos de vigia ainda por dias, mas aquele ser nunca mais retornou, nem como homem e nem como bicho. Ele era muito inteligente, pois parecia saber que estávamos em casa no final de semana, e por isso não atacava, e que na segunda só estaria as mulheres e as crianças em casa. Por isso que ele apareceu. Nós nunca descobrimos quem era aquele sujeito, nem de onde ele era, mas o medo tomou conta da minha família por anos. E ainda hoje lembro daquele lobisomem encarando eu e meu pai na janela da minha casa. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.